Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui vosso companheiro, irmão Indesio Ribeiro, mais uma vez, aqui no nosso canal do YouTube, para darmos início a mais um vídeo de reflexão e despertamento para esses últimos dias. Antes que eu dê início ao vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para estar se inscrevendo, que assim você vai estar nos ajudando e nos incentivando a continuar gravando novos vídeos de despertamentos para a nossa vida diária. Também convido você a deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas, irmãos, irmãs, pessoas que estão afastadas da igreja e pessoas até mesmo que precisam dessa orientação que será transmitida nesse vídeo. Inclusive eu sempre oriento, as pessoas a compartilhar também no grupo da igreja. Hoje, geralmente as igrejas, denominações, têm os seus grupos no WhatsApp, no Facebook, então eu sempre incentivo o compartilhamento no grupo da igreja, porque de certa forma estará sempre ajudando os irmãos e o bom andamento da obra do Senhor. Mas no vídeo de hoje, o tema também é bastante sugestivo, que é reino dividido. Isso mesmo. O tema que nós vamos tratar hoje, de certa forma, refletir para que haja um despertamento em nós, é esse, reino dividido. Nós vamos tomar por base para a nossa rápida fala um texto que se encontra no Evangelho registrado por Marcos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o qual Marcos registrou no capítulo 13 do seu livro. Nós vamos tomar o versículo de número 24 e 25, que é muito conhecido esses versículos. 24 e 25 do capítulo 3 de Marcos diz: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Bom, aqui o próprio Cristo, ele está falando para os escribas e fariseus concernente ao seu ministério, uma vez que ele pregava contra o reino das trevas e os fariseus atribuíam a Jesus um poder das trevas malignas e demoníacos para realizações de sinais. Então Jesus vai explicar a eles que não seria possível ele expulsar os demônios pelo próprio demônio. E é onde que Jesus vai dizer que uma casa dividida, ou um reino dividido, ele não pode subsistir. Logo, se Satanás estivesse dividido contra si mesmo, o reino das trevas seria logo destruído. E é com base nesta fala de Cristo, que ela é muito importante até então, é que eu quero trazer essa reflexão nesse vídeo. Um reino dividido. O reino dividido é quando o grupo deixa de ser um todo, de girar em todo de uma mesma ideia, de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, para se perder com ideias distintas e causar divisões, intrigas, separações, objetivos diferentes. Então se torna dificultoso chegar em um mesmo denominador comum. Nós vemos isso de forma muito interessante quando nós olhamos para o livro de Neemias, capítulo 8, precisamente o versículo 1, quando a Bíblia diz que todo o povo se juntou como um só homem na praça da cidade para pedir a Esdras e aos sacerdotes para que lessem o livro da lei de Moisés diante do povo. Ali nós temos o termo juntar-se como um só homem. Eu já falei de outras vezes sobre isso, que o termo um só homem significa um só propósito, um só objetivo, o mesmo desígnio no coração, a mesma vontade, o mesmo desejo de chegada, de alcançar. Isso é reino unido, isso é casa unida. E quando isso acontece, nós vemos em Neemias capítulo 8, que o resultado espiritual foi de grande importância, foi de grande valor. Porém, Jesus vem nos orientar que uma casa dividida e um reino dividido, ele não consegue chegar aos objetivos traçados, não consegue atingir os métodos desejados.
É como nós vemos, por exemplo, até mesmo aqui no nosso país, as falas de um candidato, principalmente um presidente da nossa nação, quando ele tem os seus objetivos traçados de liderança governamental e de repente a casa se divide, os deputados, um puxa para um lado, um puxa para o outro, afinal vence os 4 anos do mandato e não é realizados os objetivos do presidente, porque a casa estava dividida. Então um puxou para um lado, outro puxou para o outro e no final das contas não conseguiu alcançar os objetivos. A casa dividida, o reino dividido, não consegue alcançar os seus objetivos. Para isso eu quero ler mais um texto que é de suma importância e também é muito conhecido, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 11, é um texto extremamente conhecido, versículo de número 6, 7 e 8, diz: E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começamos a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro, ou um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. É muito conhecido quando Nimrod intenta construir a cidade e a torre, que ficou conhecido como Torre de Babel. E o próprio Deus, ele traz na sua palavra uma confissão convicta dizendo, olha, nada pode restringir a intenção deles, a menos que nós confunda a língua deles para que eles não entendam um ao outro. Ou seja, vamos dividir a linguagem, vamos trazer divisão de línguas, de falas, e eles não conseguirão entender um ao outro. E dessa forma cessou a construção da cidade e da torre. Apenas com as línguas diferentes, com a divisão das línguas, com a confusão das línguas, é que foi possível parar a construção. Mas o próprio Deus advertiu dizendo, nada poderá parar a intenção deles, e tudo que eles intentar fazer, eles vão fazer. Só tinha uma forma de parar, confundindo a língua deles. Reino dividido não subsiste, casa dividida não subsiste. É por isso que eu vim gravar esse vídeo hoje, que é um vídeo de reflexão. Uma certa feita, eu estava em uma cidade pregando e foi me feita uma pergunta durante o dia enquanto eu estava hospedado. E a pergunta é, por que nós nos juntamos todas as placas denominacionais? Por que nos juntamos todos os ministérios e fazemos reuniões de louvores, de adoração, de glorificação, de exaltação a Deus? Todos os ministérios juntos, sem divisões, sem acepções. Por que não fazemos isso? Eu parei no momento da pergunta e de uma resposta muito simples. Eu disse, seria possível nós ajuntarmos o Japão, o Brasil, a Indonésia, a África, a Angola, enfim, todos os países e fazer um culto ou cantarmos um hino de louvor e adoração? Todos os países de uma vez só, juntarmos e cantarmos o mesmo louvor? Seria difícil, por causa da língua, por causa do idioma, do dialeto que são diferentes. Então dificilmente conseguiríamos fazer um coral com todos esses países juntos, sem que não houvesse um trabalhar, todo um trabalho, um processo de preparação, de treinamento, de ensaio, de treinamento linguístico, para que isso se tornasse possível. Seria um trabalho muito grande a ser realizado para que depois de anos de trabalho conseguíssemos chegar a esse consenso de cantarmos um hino só. Não vários hinos, um hino só. Todos juntos. Porque há um grande trabalho linguístico para que isso acontecesse. Não é possível ajuntarmos esses países de forma ligeira para cantarmos louvores, porque os linguajares são diferentes, o idioma é diferente, o dialeto é diferente. Eu disse para ele, assim também é quando eu falo de denominação. Como que eu ajunto as denominações para cantar louvores a Deus juntos, uma vez que as línguas são diferentes, uma vez que o reino está dividido em si mesmo, uma vez que um puxa para um lado, outro puxa para o outro,
Um briga por isso, outro briga por aquilo, um discute por isso, outro discute por aquilo, um fala mal de um por isso, um fala mal de outro por aquilo, um combate com um por isso, outro combate com outro por aquilo. Como que nós vamos ajuntar este povo para cantar? Como que nós faremos um coral para adorarmos o mesmo Deus a quem dizemos servi-lo mesmo, quando as línguas são diferentes? Quando os dialetos não combinam entre si? Quando, além dos dialetos não se combinarem, há briga na comunicação. Há intrigas nas comunicações. Como que nós vamos nos unir? Como que esse reino vai subsistir dividido em si mesmo? Uma certa feita, eu lendo o livro, eu ouvi uma história muito interessante. Quando vários fazendeiros se ajuntaram para uma reunião, para tratar negócios de finanças. E cada um dos fazendeiros trouxe consigo seu cão de estimação. E a história diz que enquanto eles tentavam fazer a sua reunião pela tarde, os cães de estimação começaram a brigar entre si. E a briga era tão grande que atrapalhou a reunião a ponto deles não conseguirem dar prosseguimento. A história diz que aqueles fazendeiros pararam, cada um começou a gritar, a tentar espancar o seu cão de estimação para tentar acabar com as intrigas. Mas cada vez a intriga aumentava e eles não sabiam o que fazer a ponto de querer dar fim à reunião. Quando de repente um dos fazendeiros teve uma ideia. Saiu do local e foi até a casa, buscou um gato. Chegou com o gato e jogou no meio dos cães. Quando ele fez isso, os cães pararam de brigar entre si e todos eles partiram em direção ao gato. E a reunião aconteceu de forma tranquila, porque acabou-se a briga dos cães e todos eles saíram correndo atrás daquele gato. Moral da história: quando nós pararmos de brigarmos entre nós e formos lutarmos contra o mesmo adversário, tudo vai dar certo. Mas enquanto nós não estivermos lutando contra o verdadeiro adversário e ficarmos brigando entre nós mesmos, nós não teremos resultado. O problema que nós estamos enfrentando dentro do cristianismo, hoje no século 21 que nós estamos vivendo, é que estamos lutando contra nós mesmos. Estamos como a manada de cães dos fazendeiros, que brigam entre si, mas não brigam contra o nosso adversário. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Mas estamos lutando contra nós mesmos. Estamos dividindo a nossa própria casa. Uma casa unida, ela é forte. Uma casa que se une para combater contra o adversário, ela é forte. Mas uma casa que está dividida entre si, ela nem sequer pode combater contra o adversário. Ela nem tempo tem para lutar contra o adversário. Ela nem tem espaço na sua agenda para lutar contra o inimigo, porque ela vive lutando contra si mesma. Uma certa feita eu fui convidado para ir até uma casa, aonde alguém de uma denominação diferente estava combatendo contra outra denominação. Eu cheguei e disse: meu amigo, deixa eu te dar uma palavra. Aqui no centro da nossa cidade existe uma ponte, e debaixo da ponte muitos mendigos estão dormindo lá. Eu já fui lá ver, eu já estive lá com eles. O que você está fazendo na casa de alguém que é batizado, que é membro, que conhece a Bíblia, que ora, que busca a Deus? Por que você não está nas ruas, principalmente debaixo daquela ponte a esta hora, cuidando daquelas almas e tentando tirá-las daquele sofrimento? Ele disse: você está me mandando embora? Eu disse: entenda como você quiser, meu amigo. Para a minha forma que você vai entender, pouco vai fazer diferença. O que eu quero que você entenda é que você está brigando contra a sua própria casa. Você está brigando contra os próprios soldados do reino, enquanto na verdade o que deveria ser feito não está sendo feito. Você está tentando trabalhar aonde já está trabalhado. Você está tentando carpir um terreiro que já está carpido. Você está tentando desmatar uma mata que já está desmatada. Você está tentando matar uma serpente que já está morta. Enquanto os nossos verdadeiros inimigos, enquanto a nossa verdadeira missão está ficando a desejar. Um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Preste atenção nisso. Vamos deixar as diferenças de lado. Vamos lutar pela causa do Mestre. Vamos correr atrás dos nossos objetivos como cristão. Nosso objetivo é único. Jesus diz em Marcos, capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo da igreja. Ide, Mateus, se não me foge da memória, capítulo 28, versículo 20, se não estou enganado.
Ide por todo mundo e fazei discípulo, ide por todas as nações e fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis virtude do Espírito Santo, semeis testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o nosso objetivo, o objetivo do reino. Nós somos o reino de Deus nessa terra. Mas infelizmente estamos brigando contra nós mesmos. Estamos discutindo por questões alheias. Estamos brigando por questões que não dão salvação. Véu na cabeça não traz salvação para ninguém. Ósculo santo não traz salvação para ninguém. Coisas insignificantes. Sábado não traz salvação para ninguém. Alimentação não traz salvação para ninguém. Dízimo não traz salvação para ninguém. Ministérios oficializados, cargos oficializados como pastorados, ancião, não traz salvação para ninguém. Mas preferimos ficar brigando entre nós mesmos se pastor existe, se pastor não existe, se ancião existe, se ancião não existe, se sábado deve ser guardado, se não deve ser guardado, se essa carne deve ser comida, se não deve ser comida, se dízimo deve ser dado, se não deve ser dado. Brigamos entre nós mesmos, enquanto as almas perecem, enquanto o verdadeiro adversário está destruindo, está matando, está levando muitas pessoas para a perdição. Brigamos se o arrebatamento é antes da tribulação, se é depois, se é no meio. Fazemos grandes brigas, intrigas, contendas. E não leve a mal o que eu vou dizer. Chegamos a ter brigas físicas. Crentes que perdem a paciência contra outro crente, parte para agressão física por causa de debates teológicos, por causa de debates bíblicos. Gente, será que vamos acordar quando? Será quando é que vamos enxergar que estamos perdendo o nosso tempo debatendo contra nós mesmos, lutando contra a nossa própria casa, enquanto estamos perdendo o foco dos verdadeiros objetivos? Mas lembre-se que o próprio Mestre nosso, o próprio Pai da nossa fé, o próprio Cristo, a quem nós seguimos, ele já disse há 2000 anos atrás: um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que se a igreja dividir contra si mesma, não foi o inferno e nem foi o diabo. Foi ela mesma que destruiu a si mesma. E Cristo não deixou a igreja imune a essa destruição própria, porque ele disse que se ela se dividir como um reino dividido, ela não subsiste. Se ela dividir como uma casa dividida, ela não subsiste. Então Jesus disse: o inferno não pode prevalecer. O único que pode fazer vocês parar e destruir a vocês mesmos são vocês. Se vocês se dividir, se vocês se brigar entre vocês mesmos, vocês vão destruir a vocês mesmos. Agora o inferno não. Então creia nisso. O diabo, o inferno, a macumbaria, o feiticeiro não consegue parar a igreja. Mas se a igreja continuar dividindo e brigando contra si mesma, ela mesma destruirá a si mesma. A igreja não é assembleia, não é madureira, não é cristã, não é adventista. A igreja é a formação do corpo de Cristo, são os membros do corpo de Cristo. Aonde quer que eles estejam congregando, aqueles que realmente entregaram a sua vida a Cristo, eles são igreja. E a partir do momento que você confronta, que você debate, que você briga contra alguém que está servindo o mesmo Deus que você, que está lutando pelo mesmo céu, que está guerreando pelas mesmas almas, você está lutando contra você mesmo. Você está lutando contra a sua própria casa. Você está lutando contra o seu próprio reino. E, infelizmente, o próprio Cristo já alertou: se isso prosseguir, nós não teremos vitória. Se continuarmos falando mal uns dos outros, brigando uns com os outros, lutando um contra os outros, tentando queimar uns aos outros, querendo disputar um com os outros, indo para a rádio, lugar de pregar salvação, e pregamos divisões religiosas. Em vez de apresentar a Cristo nas rádios, nos programas de rádios, preferimos falar mal do outro ministério. Preferimos falar contra as doutrinas do outro ministério. Ao invés de ir para a rede TV e pregar Cristo, pregar salvação, preferimos pregar contra os nossos irmãos. Preferimos pregar contra as divergências teológicas lá. Tudo isso só está trazendo destruição. Estamos perdendo o nosso precioso tempo de pregar a salvação para pregar as nossas contradições. Eliseu, mas então você acha que não deve ser falada? Ensina na congregação onde você pastoreia.
Ensina os seus membros o porquê que cremos assim, o porquê que entendemos assim, qual é a razão bíblica que temos para isso. Ensine eles lá, mas não perca o seu precioso tempo de pregar a Cristo para pregar divisões religiosas, para pregar divisões denominacionais. Aproveite o seu tempo e pregue a Cristo, e não divida o reino de Cristo. Não seja um divisor, porque quem causa divisão é o espírito da divisão, o espírito maligno. Você não foi chamado para dividir a casa, você foi chamado para fazer a casa se unir e crescer cada dia mais. Pense nisso, reflita nessa palavra, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia da igreja dele aqui nessa terra, e que abramos os nossos olhos para a verdade. Deixamos de combater pregadores contra pregadores, pastor contra pastores, ministro contra ministro, irmãos contra irmãos, e combatemos contra o nosso inimigo, que é Satanás. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo vídeo.